Bem-vindo à 332ª edição do programa Pedindo Luz, cujo tema hoje é A História Repete-se. Este tema, A História Repete-se, pode ser abordado sob várias perspectivas. A perspectiva histórica, a filosófica, a prática, mas acima de tudo, a bíblica. E já lá vou. Independentemente da abordagem que nós façamos, a verdade é que a história se repete. A ideia central não é necessariamente que os mesmos acontecimentos se repitam exatamente, mas que os mesmos padrões do comportamento humano voltam a manifestar-se. A história repete-se porque a natureza humana não muda, é a mesma. Como tal, a história só pode repetir-se. As circunstâncias mudam, a tecnologia evolui, as civilizações sucedem-se, mas o coração humano permanece essencialmente o mesmo. O orgulho, a ganância, a inveja, a sede de poder, a idolatria, a incredulidade e a violência que marcaram as civilizações antigas continuam presentes hoje na nossa civilização tão moderna como nós dizemos. Políbio, historiador grego, desenvolveu a teoria do anaciclosis, ciclo das constituições. Para ele, as sociedades nascem em monarquia, degeneram em tirania, são salvas pela aristocracia, que degenera em oligarquia, que depois vira democracia, o que acaba por degenerar em demagogia. E o ciclo recomeça e a história repete-se. Enquanto este problema não for resolvido e só Deus, através da sua palavra, a Bíblia, tem resposta para ele, resposta efetiva, o desfecho não pode ser outro, senão a história voltar a repetir-se. É por isso que se diz frequentemente: quem não aprende com a história está condenado a repeti-la. Embora a autoria desta frase seja discutível, a ideia é válida. Quando os homens ignoram as lições do passado, acabam por cometer os mesmos erros no presente. Como dizia o filósofo George Santayana, aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. É verdade, a ignorância histórica gera a repetição dos mesmos erros. Todas as grandes civilizações antes de nós desintegraram-se e colapsaram devido a forças internas e não por conquista militar externa. Porquê? O maior perigo vem de dentro, porque ainda não resolvemos os problemas enraizados no interior do coração humano. O ódio, a luxúria, a ganância e o preconceito. Isto para resumir. É esta a história da humanidade. O historiador Arnold Toynbee disse que as civilizações morrem de suicídio, não de assassinato. E é muito verdade, o que é lamentável e muito triste. Quando uma elite se torna corrupta e é surda às necessidades do povo, gastando os recursos em guerras desnecessárias, o colapso é um padrão que se repete desde Roma e até antes, até aos dias de hoje. Os exemplos históricos são marcantes. A ascensão e queda dos grandes impérios ilustram este princípio. Podia falar do Egito, da Assíria, de Babilónia, da Pérsia, da Grécia, de Roma. Todos conheceram prosperidade, poder e riqueza. Depois vieram o orgulho, a decadência moral, a corrupção e, finalmente, o declínio e a queda atroz. Agora nota bem o que diz a Bíblia. A Bíblia afirma que há um certo ciclo na história humana, exatamente por causa da natureza humana decaída e degenerada. Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, nós lemos: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Salomão não queria dizer que nada de novo pudesse ser inventado, mas que os padrões fundamentais da vida humana se repetiriam continuamente. O Senhor Jesus Cristo também ensinou que antes da sua vinda, da sua segunda vinda, e podes ter a certeza de que Ele vai voltar mais cedo do que aquilo que tu possas imaginar, o mundo seria semelhante aos dias de Noé e aos dias de Ló. Ele falou nisso, está registado no Evangelho de 2 Mateus, capítulo 24, versículos 37 a 39, e Lucas 17, versículos 28 a 30. Do mesmo modo que então as pessoas viviam despreocupadas nos dias de Noé, entregues aos seus interesses, indiferentes a Deus, ele disse que estes erros se repetiriam no tempo do fim, sobrevindo igualmente às pessoas dos últimos dias repentina destruição, como aconteceu então. Nota como este mesmo padrão se está a repetir no nosso mundo moderno. Só um cego é que não vê, e não há maior cego do que aquele que não quer ver. Espero que não seja esse o teu caso. Embora tenhamos feito enormes progressos em todo o mundo, a vários níveis, para educar as pessoas e trazer o que chamam orgulhosamente de civilização moderna ao mundo atual, a moralidade tem decaído seriamente e de uma forma preocupante.
E isso faz soar, ou deve fazer soar, seriamente todos os alarmes. Podes ter a certeza de que quando se educa um homem na mente e não na moral, educa-se uma ameaça para a sociedade. A queda das civilizações foi antecedida pela praga da imoralidade. É o que está a acontecer hoje. A história repete-se. E o que é grave é que se repete de uma forma trágica. Que tal creres no que Deus diz em Atos 16:31, a saber, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo? E seres poupado ao juízo que se aproxima e que será inevitável. O Senhor Jesus Cristo disse: quem ouve a minha palavra e crê, não entrará em condenação ou juízo, mas passou da morte para a vida. Podes, portanto, escapar. Há esperança para ti. Se não crês, a Bíblia diz que isso é segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, e entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Crê, pois, no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, como lemos em Atos 16:31. É o farol